Meus amigos e amigas, boa noite, sejam bem-vindos. Obrigado pela presença, é uma honra tê-los aqui. Mais uma live minha pelas redes sociais. Um abraço para o pessoal do Instagram, um abraço para o pessoal do Periscope, do Facebook e também do YouTube. Antes de começar a live, eu vou pedir para vocês compartilharem e convidarem os amigos, porque o tema hoje é muito especial. Com certeza será cobrado nas provas, é importante porque está ligado ao direito penal, ao processo penal e principalmente à segurança pública, à Constituição Federal. Eu quero fazer uma análise completa para vocês, quero fazer uma análise não só sob a ótica do professor Tiago, mas também sob a ótica do delegado Tiago. Então eu quero juntar essas duas visões diferentes e apresentar para vocês o tema de hoje. Qual que é o tema, professor? O tema é a proposta do novo governador do Rio de Janeiro. O governador eleito, ele divulgou que tem como objetivo selecionar snipers para que eles possam abater criminosos armados com fuzis. Essa proposta do novo governador gerou bastante polêmica e vem sendo divulgada e discutida nas redes sociais, na televisão. Recentemente, a Globo News apresentou uma entrevista com o novo governador, que inclusive está lá no YouTube para quem quiser assistir, ok? Muito bem, essa proposta do novo governador de abater criminosos armados com fuzis por meio de snipers, essa proposta está de acordo com o Código Penal? Ela possui respaldo na nossa legislação? Então esse é o tema que nós vamos abordar na live de hoje. Alguns recadinhos rápidos antes de começar. Primeiro, pessoal da Paraíba, pessoal de João Pessoa e região, estarei com vocês semana que vem em um super congresso de polícia judiciária. Eu vou ter a honra de fazer a abertura desse congresso, então espero vocês lá. Não conheço ainda, quero muito conhecer esse estado belíssimo. Outro recadinho, no começo do mês que vem, dezembro, estarei novamente em Fortaleza para um super aulão com as principais matérias que caem nos concursos de delegado de polícia. Eu vou lecionar direito penal, legislação especial e outros professores vão lecionar também constitucional, administrativo. Então é um aulão imperdível que serve não só para quem quer ser delegado, mas também para outras carreiras jurídicas. MP, magistratura, defensoria pública, OAB, porque as matérias caem em todos esses concursos. Então aproveitem, porque o primeiro lote já está acabando. Quem quiser adquirir o ingresso, mande um direct para mim que eu passo o link. É importante correr porque está acabando já o primeiro lote, ok? E quem não me segue ainda, sigam nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Snap e no Periscope. Eu estou como Delta Tiago e no Facebook como Delegado Tiago com TH, tá bom? Então vamos começar o tema da nossa live de hoje. Vamos entender o problema. E obrigado aqui pela audiência, já apareceu aqui o selinho, vídeos ao vivo mais relevantes do Instagram. Estamos aí batendo altos índices de audiência, que legal, obrigado Brasil. Bom, pessoal, a eleição acabou, o novo governador do Rio de Janeiro já divulgou, ele quer selecionar policiais para colocar em prática uma das suas propostas, qual seja, executar, abater criminosos que estão portando fuzis, abatimento por meio de snipers. Para tanto, o governador novo já pediu uma seleção de policiais que possuem qualificações técnicas para essa missão. Policiais do BOPE, policiais da CORE já estão sendo aí avaliados para poder cumprir essa nova ideia do governador.
As redes sociais e a imprensa começou a divulgar essa proposta e isso gerou uma imensa polêmica. Alguns órgãos de direitos humanos já se manifestaram contra essa proposta. Inclusive, o ministro da Segurança, Raul Jungmann, deu uma entrevista dizendo que essa proposta do novo governador não encontra amparo na legislação. Alguns estudiosos, alguns especialistas também se manifestaram contra essa proposta, dizendo que essa proposta, ela viola a dignidade da pessoa humana, ela representa, na verdade, um tipo de pena de morte. Porque a pessoa, só pelo fato dela estar portando fuzil, ela será executada sem o devido processo legal. Então, para algumas pessoas, esse abatimento realizado por sniper representa um tipo de pena de morte disfarçada. Diante de todo esse quadro, os meus seguidores começaram a mandar para mim pedidos para eu analisar essa matéria. Então, vamos analisar. Primeiro ponto que eu quero discutir com vocês. Vamos fazer uma análise ampla, tá bom? Eu vou fazer uma análise bem especial com vocês, sob a ótica do direito penal e do processo penal. Primeiro ponto que eu quero discutir com vocês. Para a gente entender essa proposta do governador, nós precisamos passar antes por alguns pontos que eu reputo que são essenciais. Primeiro ponto. Muitos de vocês não sabem, mas o Brasil hoje, em nível mundial, em nível global, é o país mais sanguinário, mais violento do século XXI. Comparando os assassinatos praticados em todos os países do mundo, os estudiosos concluíram que é o Brasil que está no topo do ranking mundial de homicídios, de assassinatos. Aqui nós temos mais de 60 mil homicídios por ano. Então é carnificina pura. Nem países que estão em guerra matam tanto como o Brasil. São milhares de assassinatos todos os anos. Nós vivemos uma guerra civil. Para vocês terem ideia, nem o ataque nuclear dos Estados Unidos contra o Japão na Segunda Guerra Mundial fez tantas vítimas. A bomba que foi lançada pelos americanos em Nagasaki na Segunda Guerra Mundial matou por volta de 60 mil japoneses. No Brasil, nós temos mais de 60 mil assassinatos por ano. Então é como se todos os anos alguém despejasse uma bomba atômica aqui no Brasil. Segundo ponto. Pessoal, o Rio de Janeiro, ele está sofrendo intervenção federal. Uma medida drástica que consta lá na Constituição Federal. Uma medida de exceção. É a primeira vez em 30 anos que o Brasil está sofrendo uma intervenção federal. E lá no Rio de Janeiro. Por quê, professor? Porque os índices de criminalidade alcançaram pontos inacreditáveis. Passaram dos limites. Por isso que o Rio de Janeiro está sob intervenção federal. Primeira vez em 30 anos, desde a promulgação da Constituição Federal de 88. Então, o cenário é gravíssimo. E mesmo diante dessa tragédia, desse caos, nós não conseguimos entender a gravidade do problema. O buraco é bem mais embaixo. Só que muitos de nós não percebemos isso. Eu sempre falo nas minhas palestras que os brasileiros, pessoal, estão perdendo a sensibilidade, a humanidade. Nós estamos presenciando a banalização da vida. Você abre o jornal, você liga a televisão, ao ler, ao ouvir que mais uma pessoa foi morta com um tiro de fuzil, a gente acha isso normal. Perceberam? Ninguém mais fica indignado. Isso está se transformando em algo normal. Não é para ser normal. Esse terror não é para ser normal em uma nação civilizada.
Só que nós estamos perdendo a sensibilidade. Parece que é comum. Parece que é comum. Nós precisamos fazer algo antes que seja tarde demais. As pessoas estão perdendo as suas liberdades e estão ficando presas em casa. De nada adianta a Constituição Federal consagrar tantos direitos se eu não posso sair, se eu não posso me divertir, se eu não posso ter bens, se eu não posso usufruir as coisas que eu tenho. De nada adianta tudo isso se a minha vida corre constantemente riscos. Assassinatos brutais, pessoas impiedosas, criminosos cruéis estão acabando com as famílias brasileiras e também com inúmeras pessoas. É uma guerra interna. E o Rio de Janeiro, pessoal, o Rio de Janeiro, ele tem uma peculiaridade, ou melhor dizendo, ele tem várias peculiaridades que diferenciam ele dos outros estados. O problema da segurança pública, a falência da segurança pública, ela está presente, de modo geral, em todos os estados. Só que alguns sofrem mais com essa mazela. Principalmente o Rio de Janeiro. Tanto é que está sofrendo intervenção federal. Olha que loucura! Hoje em dia, para quem não é do Rio de Janeiro, para vocês saberem, hoje em dia o Rio de Janeiro tem aplicativo para a pessoa saber onde que está ocorrendo tiroteio. Não é aplicativo igual o Waze para você encontrar um caminho, encontrar uma rua. Não, é aplicativo para vocês saberem onde que está ocorrendo o tiroteio. Pessoal, onde já se viu em um país que se diz civilizado, que se diz democrático, ter um aplicativo para a pessoa escapar de tiroteio? É a banalização do caos. Antigamente, as pessoas consideravam que um dos locais mais seguros para se ficar era na barriga da mãe. Antigamente, se a gente falasse isso, qual que é um dos locais mais seguros? Com certeza, a maioria das pessoas pensariam, bom, um local seguro é o útero, a barriga da mãe, quando a criança está ali sendo gestada. Hoje em dia não é mais. Nem quem ainda nasceu está protegido. Há pouco tempo no Rio de Janeiro, uma grávida foi baleada. Então nem a barriga da mãe é mais segura. Pessoas que estão tomando banho em casa, relaxando depois de um dia tranquilo, pessoas que estão estudando na escola para terem um futuro diferente, pessoas que estão no leito do hospital, nem essas pessoas estão seguras. Porque são inúmeros os casos de balas perdidas que matam pessoas que estão nas suas casas, tomando banho, descansando, depois de um dia corrido de trabalho. Pessoas que estão se recuperando no hospital, não estão salvas porque podem ser baleadas, balas perdidas. Não há mais local seguro, nem dentro da própria casa, nem dentro da própria barriga da mãe. E além dessas peculiaridades, o Rio de Janeiro também, ele tem uma outra, que é a questão da pluralidade de organizações criminosas. Além daquelas clássicas, o Rio também conta com um problema gravíssimo gerado pelas milícias. Esses grupos, pessoal, eles andam armados o tempo todo, no meio da comunidade, armados com armas de guerra, com fuzis, armas de guerra. Muitos policiais nunca pegaram um fuzil. Além de não terem fuzil para trabalhar, eles nunca pegaram um fuzil. Agora, se vocês fizerem uma pesquisa lá no Rio de Janeiro, com essas associações, com esses grupos criminosos, eu tenho certeza que todos possuem ou já tiveram contato com um fuzil. Pessoal, o fuzil 762, por exemplo, ele tem o poder de derrubar até helicóptero. As viaturas não são blindadas, apenas algumas são blindadas.
Os coletes balísticos, a maior parte deles não suporta, não aguenta tiro de fuzil. Para o colete aguentar tiro de fuzil, ele tem que ter uma característica especial, ele tem que ter uma placa especial. Essa placa deixa o colete mais pesado e custa também um certo valor. Então, apenas alguns policiais têm coletes que aguentam rajadas, que aguentam, melhor dizendo, disparos de fuzil. Então, essa situação é estarrecedora, infelizmente. Bom, apresentados alguns contornos para vocês em relação ao Brasil, em relação ao Rio de Janeiro, vamos analisar agora a questão da proposta do governador. Vamos fazer uma análise sob o prisma da razoabilidade, do homem médio. Vamos esquecer que a maior parte de nós somos do direito. Faz de conta que nós todos somos pessoas comuns. O homem médio, que não tem formação jurídica. Imaginemos o seguinte exemplo. Eu quero raciocinar junto com vocês. Imaginemos o seguinte exemplo. Helicóptero que está sobrevoando uma região do Rio de Janeiro com policiais no interior dele. Esse helicóptero visualiza um grupo de criminosos. Pergunto a vocês. Será que esses criminosos se sentiram inibidos pela Lei 13.497 de 2017, que transformou em hediondo o porte ilegal de arma de uso restrito? Será que essa lei serviu para que esses criminosos deixassem os seus fuzis de lado? Eu tenho certeza que não. Nenhum criminoso jogou o fuzil quando leu no Diário Oficial que essa lei foi promulgada. Nossa, portar fuzil agora é crime hediondo. Meu Deus, eu vou abandonar esse fuzil. Eu vou lá na Polícia Federal entregar esse fuzil. É óbvio que não aconteceu isso. Evidentemente, é importante punir o porte de arma de uso restrito com mais rigor. Mas o fato é que essa medida não desarmou os criminosos. Isso é indubitável. Muito bem. Então, esse pessoal do helicóptero visualiza o grupo de criminosos, todos com fuzis, segurando um fuzil, com um fuzil nas costas. Primeira opção nossa. Será que adiantaria os policiais desse helicóptero usar o alto-falante? Adiantaria eles usarem um alto-falante para pedir para esses criminosos largarem os seus fuzis? Atenção, senhores criminosos, abaixem esses fuzis, joguem no chão, mão na cabeça, a casa caiu, vocês estão presos. Será que adiantaria usar um alto-falante para pedir para esses criminosos entregarem os fuzis dele? Teve uma pessoa aqui que falou, piada, só em filme. Tem alguém que acredita que resolveria essa primeira opção? Segunda, na verdade, né? A primeira foi que a lei não inibiu o porte de fuzil. A segunda opção é usar o alto-falante. Ninguém aqui acha que acredita nessa hipótese. Ou alguém acha que resolveria? Se tiver, por favor, fala, eu acho que resolveria. Pode falar. Pode falar. Tem de tudo, né? Eu respeito. Pode falar. Instagram, Periscope, Facebook. Alguém acredita que eles largariam os fuzis? Eu também acho que não. Então vamos partir para a terceira opção. Terceira opção que eu marquei aqui para vocês. O pessoal do helicóptero teria que aterrissar, descer, ou acionar alguma equipe que está lá embaixo, em terra, para ir até esses criminosos realizar a prisão em flagrante. Equipe Delta, equipe Bravo, criminosos sendo vistos a noroeste, não sei o que, passar as coordenadas. Será que daria tempo de uma viatura da Polícia Civil ou Militar alcançar esses criminosos? Pessoal, o Rio de Janeiro tem uma outra característica muito sui generis, que é a sua parte geográfica. Alguns locais do Rio de Janeiro são inacessíveis. Não tem como entrar.
é uma viela, é um morro alto, não tem como entrar de viatura, não tem como entrar. Como que eu vou mandar uma viatura que está lá em terra abordar esses criminosos para tentar prender eles em flagrante? Ainda que consiga, será que daria certo? Os policiais com pistolas ou com armas de grosso calibre, mãos na cabeça, vocês estão presos. Larguem os fuzis agora. Vocês têm o direito de permanecerem calados. E tudo que vocês falarem poderá e será usado contra vocês no tribunal. Obviamente que é muito difícil, pessoal, essa hipótese dar certo. Não tem como mandar alguém em terra. Não tem como do alto fazer eles largarem os fuzis. Muito bem. Vamos então agora para a quarta opção. Será que adiantaria o governo lançar um super programa? Super programa do governador novo. Ofereço emprego e ofereço também uma renda especial para quem largar o fuzil. Todo mundo que quiser abandonar o crime vai ter um emprego. Emprego para trabalhar de segunda a sábado, das 8 às 18, para ganhar um salário mínimo. Será que adiantaria? Porque eu vejo muita gente falando que é só oferecer emprego, é só oferecer educação, é só oferecer cultura. Será que esses criminosos aceitariam essa proposta? Será que aceitariam? E aqui eu falo para vocês, eu tenho certeza que cultura, educação, emprego, saúde e trabalho, eu tenho certeza que tudo isso pode mudar um país. Eu tenho certeza que pode contribuir para acabar com o crime. Tenho certeza absoluta. Só que, pessoal, não adianta só ficar falando isso. O problema é agora, ele está acontecendo agora. Essas soluções, esses progressos sociais, eles só vão acontecer a longo prazo. Eu não posso esperar o Brasil alcançar os índices de desenvolvimento humano da Noruega para adotar uma medida enérgica contra os criminosos. Só Deus sabe quando isso vai acontecer. Talvez demore 1 século, 2 séculos. Talvez nunca aconteça. Porque os problemas são antigos, estão enraizados desde 1500. Para acabar com algumas coisas, nós teríamos que voltar lá em 1500. Então eu não posso ficar esperando o Brasil progredir na educação e na cultura para fazer alguma coisa. Enquanto isso, milhares de pessoas estão sendo assassinadas. É um banho de sangue. Eu tenho sim que investir em cultura, em educação, em emprego, em moradia. Não tenho dúvida nenhuma. Mas essas medidas só vão surtir efeitos a longo prazo. A curto prazo é força. Não tem como abrir mão do poder do Estado. O Estado tem que ser enérgico. Não dá para tratar um câncer com aspirina. O barco está afundando, a água está subindo, está quase batendo no queixo. Como que eu vou falar? Não, nós precisamos esperar. Nós precisamos jogar pombas. Nós precisamos tocar John Lennon. Nós precisamos transformar uma pessoa que não quer ser transformada. Eu vou tomar tiro. Pessoal, nós precisamos colocar os pés no chão. Investimento em cultura, em educação, em saúde e lazer não exclui medidas enérgicas. A força do Estado, o ataque do Estado, tem que ser proporcional ao perigo, ao problema representado pelo crime. Isso é inegável. Muito bem, já que nenhuma dessas opções deu certo, o sniper lá do helicóptero dispara. O sniper dispara. Dispara e mata o criminoso que estava portando fuzil. Matou o criminoso. Pergunto para vocês, é ou não caso albergado pelo nosso Código Penal? De novo, o sniper está no helicóptero, da Core, está no helicóptero, viu o criminoso
com o fuzil para cima. Viu o criminoso com o fuzil pendurado, segurando o fuzil. O sniper vai lá e pá! Neutraliza a ameaça. Tiro de comprometimento neutralizou a ameaça. Essa hipótese se encaixa ou não na legítima defesa? Se encaixa ou não? Essa é uma das questões centrais da nossa live. É ou não é caso de legítima defesa? Primeiro aspecto que eu quero deixar bem claro para vocês. Não é caso de estrito cumprimento do dever legal. Prestem atenção que muita gente erra. Não é caso de estrito cumprimento do dever legal. Por quê, professor? Não é caso de estrito cumprimento do dever legal porque a lei não impõe o dever de matar. Por isso que a maior parte da doutrina diz que, nesses casos, não há que se falar em estrito cumprimento do dever legal, porque a lei ela não impõe o dever de matar. Então, na minha visão, nesse caso hipotético, nós temos, sem dúvida nenhuma, uma hipótese de legítima defesa. Legítima defesa e não estrito cumprimento do dever legal. Os requisitos da legítima defesa estão previstos lá no artigo 25 do Código Penal. Artigo 25 do Código Penal. Vamos analisá-los? Age em legítima defesa aquele que atua para repelir injusta agressão. O que é uma injusta agressão? É algo contrário ao direito. Até aqui tudo bem, porque se o criminoso está ali, ele está em desconformidade com o direito. Se ele representa uma ameaça para mim, para a sociedade, ele não está em consonância com o direito. Essa injusta agressão, ela deve ser atual ou iminente. Atual, o que é atual? É aquela agressão que está acontecendo. Então, se o criminoso começou a disparar contra a guarnição, contra o helicóptero, se eu atirar, se eu disparar nele, eu estarei agindo sob o manto da legítima defesa, excludente de ilicitude ou de antijuridicidade. Nesse caso, que ele disparou contra a guarnição, eu estou agindo em legítima defesa e contando com o elemento agressão injusta atual. Por quê? Porque ela está acontecendo agora. Ocorre que a legítima defesa, ela não se aplica apenas em relação à agressão injusta atual. Ela se aplica também em relação à agressão injusta iminente. E o que é iminente? A agressão injusta iminente é aquela que está para acontecer. É aquela que está para acontecer. Ela não aconteceu ainda. Pergunto para vocês, um criminoso que está segurando um fuzil para o alto, ou que está com ele pendurado no ombro, ou que está segurando ele para o chão, na direção do chão. Por que esse criminoso está portando esse fuzil? Pergunto para vocês. Qual que é a intenção dele? A intenção dele, será que é se defender contra a polícia? Ele está com medo de ser atacado injustamente pela polícia, então ele está portando um fuzil para defesa pessoal? Pessoal, sejamos realistas, usemos o bom senso e a razoabilidade. Se o criminoso está portando um fuzil, ele está portando esse fuzil para matar. Ninguém porta fuzil para brincar. Ninguém porta fuzil para atirar, para assustar. Ah, lembrei lá do desenho do Gasparzinho, eu tô com o fuzil aqui só para dar uns disparos para cima, para assustar os polícia se eles vierem aqui. Ninguém usa uma arma de guerra para assustar. Ninguém porta uma arma de guerra se não for para matar, para atirar. Ou alguém acha que o criminoso porta o fuzil porque ele acha bonito, para tirar selfie. Vou tirar uma selfie, vou publicar no Instagram,
com esse fuzil aqui, olha que legal. Mas eu não quero usar ele contra a polícia, não quero que nenhuma bala perdida acerte algum inocente, não quero prejudicar a sociedade, quero respeitar as leis. Só tô com o fuzil aqui porque eu acho legal, vou tirar uma selfie. Obviamente que não, pessoal. E eu tô dando esses exemplos para a gente tentar entender o problema como ele é. Então, se ele está com um fuzil portando, ele representa sim um perigo, uma agressão injusta e iminente. Ela está próxima de acontecer. Vai acontecer daqui a pouco. Se ele vê o policial, seja entrando ali no ambiente que ele está, seja um helicóptero, seja uma viatura, ele vai disparar. Ele não vai pensar duas vezes, ele vai disparar. E vai disparar para matar. Ele não está nem aí se vai pegar em algum inocente ou não. Ele quer fazer com que prevaleça a impunidade. Ele vai dar uma rajada para matar. Se pegar na cabeça, foda-se. Pega onde pegar, o importante é matar. O importante é matar. Se pegar bebê na barriga da mãe, foda-se. O importante é matar. E é rajada. Vocês não têm ideia do poder que o fuzil representa. O fuzil, pessoal, ele tem um alcance grande e ele tem um poder enorme de destruição. Há algum tempo, aqui em São Paulo, teve uma operação com policiais civis de São Paulo e com policiais de Minas Gerais. Teve um confronto com um grupo criminoso que quis roubar um banco. E um policial civil aqui de São Paulo ele foi disparado por um tiro de fuzil. Ele quase teve o braço arrancado. Vocês não têm noção do estrago que o fuzil faz. É raríssimo alguém tomar um tiro de fuzil e não morrer. Imaginem agora vocês, como vítimas, como sociedade, como policiais. Imaginem vocês tendo que enfrentar criminosos armados com fuzis. Sendo que, em muitos casos, os policiais não têm coletes, não têm armas boas, eles têm que agir de acordo com a lei, porque senão eles vão perder o cargo, senão eles vão ser condenados, eles vão estragar a vida deles. E do outro lado, tem pessoas que não têm nada a perder. Elas só querem matar. E elas vão mirar na cabeça para matar e ponto final. Imaginem lutar com esse tipo de pessoa. Imaginem partir para o confronto com esse tipo de adversário. Imaginem. É importante ressaltar, pessoal, que essa questão do helicóptero, essa ideia do governador novo do Rio de Janeiro, na minha visão, ela não se confunde com a legítima defesa antecipada. Olha a dica, já caiu em várias provas. Ela não se confunde com legítima defesa antecipada ou preventiva. O que é a legítima defesa antecipada ou preventiva? É aquela legítima defesa em que não há perigo atual nem iminente. Não há uma agressão atual nem iminente. A doutrina cita como exemplo a pessoa que sofre uma ameaça de morte. Fulano de tal, eu vou te matar. E vai embora. Os dias se passam e a pessoa ofendida, que foi ameaçada, ela adquire uma arma e fica portando essa arma durante todos os dias com medo de ser morta pela pessoa que ameaçou ela. É um típico caso de legítima defesa antecipada ou preventiva, porque o perigo, a agressão injusta, ela não é atual nem iminente, ela é futura, ela está distante e ela pode também não acontecer. Nesse caso, de legítima defesa preventiva ou antecipada, nós não aplicamos o artigo 25 do Código Penal. Nós aplicamos a excludente de culpabilidade que vocês já estudaram, que é a inexigibilidade de conduta diversa. Se ficar comprovado que a pessoa realmente foi ameaçada, que ela podia ser morta, eu não vou absolver ela com base na legítima defesa, mas sim na inexigibilidade de conduta diversa.
Então não é caso para mim de legítima defesa antecipada preventiva, porque o criminoso que está portando o fuzil, ele representa um risco iminente. Iminente. Pensem como exemplo no caso do terrorista que está com um cinto contendo explosivos. O simples fato dele estar com esse cinto contendo explosivos já representa uma agressão iminente. Basta ele acionar que vai explodir tudo. É a mesma coisa do traficante com fuzil. É a mesma coisa do traficante com fuzil. Eu vou esperar o terrorista apertar o botão para detonar os explosivos? Para eu agir? Não tem como esperar. Eu vou esperar o traficante atirar para eu reagir? Pode ser que não dê tempo, pode ser que eu morra antes. Esses pseudo-especialistas que falam que o policial tem que primeiro tomar um tiro para depois disparar, não conhecem absolutamente nada, nem de lei, nem de realidade. Essa é a grande verdade. Vamos analisar o outro requisito da legítima defesa, que é o uso moderado dos meios necessários. Uso moderado dos meios necessários. Pessoal, pergunto para vocês. Diante do criminoso que está prestes a disparar o fuzil contra a guarnição, diante dessa agressão injusta iminente, qual que seria o meio necessário para repelir essa injusta agressão? Qual que seria o meio necessário? Teria como eu usar uma arma de choque contra esse criminoso para fazer ele largar o fuzil? O taser? Teria como eu usar o spray de pimenta para fazer ele largar esse fuzil? Teria como eu fazer uso da progressão, uso progressivo da força contra esse criminoso? Não há muitas opções, pessoal. Infelizmente, se a pessoa está com fuzil, uma opção razoável, exequível e viável, sob a ótica legal, na minha visão, é sim o uso de sniper. É o meio necessário para repelir aquela injusta agressão. Se alguém tiver alguma ideia para repelir essa injusta agressão, diga aqui agora, pelo Face, pelo Periscope, pelo Instagram. Qual o meio necessário que vocês conseguem imaginar para repelir a agressão injusta, iminente, representada pelo criminoso que está com fuzil? Alguém tem alguma sugestão? Não posso usar o sniper, não posso atirar. Qual que é o meio necessário, então, para eu repelir a injusta agressão? Eu não vejo. Eu não consigo imaginar um outro meio necessário. Desculpe, eu não consigo. Eu não consigo imaginar. Se alguém tiver aí, poesias, livros, Disney, falou aqui o pessoal do Periscope, Paz e Amor, falou o pessoal do Instagram, Joga um Livro, falou o pessoal do Facebook. Se alguém tiver, eu lanço um desafio para os especialistas. Qual que é o meio necessário para neutralizar um criminoso que está prestes a disparar o seu fuzil? Qual é o meio necessário que pode ser usado? Não vale falar sniper, não vale falar disparo de arma de fogo. Eu lanço o desafio aqui. Mandem pelo direct para mim. Qual que é o desafio? E esse papo não é papo de revolucionário, de populista penal, não é papo de quem gosta do novo presidente, de quem não gosta. Isso é papo de pessoa que fala com razoabilidade. É papo de homem médio. Por isso que eu comecei essa live falando para vocês. Vamos pensar de acordo com o homem médio. Pensando de acordo com o homem médio, a gente passa para analisar a parte jurídica, para ver se está em conformidade com os filtros jurídicos. E eu estou mostrando para vocês que sim, que está em conformidade. Muito bem. Uso dos meios necessários. Eu acho que esse requisito também
está preenchido na minha visão. Muito bem. O moderado também faz parte da legítima defesa. Uso moderado dos meios necessários. O sniper não vai dar uma rajada contra o traficante. Ele vai disparar para neutralizar a ameaça. Basta o disparo para neutralizar a ameaça. Se ele fizer isso, ele vai estar agindo de acordo com o artigo 25 do Código Penal. E é óbvio que eu preciso fazer um disparo correto. Porque se eu não disparar corretamente, pode dar tempo para ele disparar contra a guarnição. Pode dar tempo para ele disparar contra o helicóptero e o helicóptero vai cair, como já aconteceu. Abatimento de helicóptero já aconteceu. É só jogar no Google. Então, se todos esses requisitos forem preenchidos, na minha visão, com a devida vênia, com o devido respeito em relação às correntes contrárias, se esses requisitos forem preenchidos, não tenho dúvida nenhuma, o sniper agiu com fulcro no artigo 25 do Código Penal. Ele defendeu a própria vida e a vida alheia. É legítima defesa própria e de terceiros. Própria e de terceiros. Pessoal, é óbvio que o governador ele vai ter que traçar algumas diretrizes para que essas operações aconteçam sem efeitos colaterais. Ou, pelo menos, que esses efeitos possíveis sejam reduzidos. A possibilidade deles acontecerem, essa possibilidade precisa ser reduzida. Quais diretrizes, professor? Por exemplo, selecionar os melhores snipers do BOP, os melhores snipers da Polícia Civil, tá bom? Isso é fundamental. Os melhores snipers da CORE. Outras diretrizes. Na dúvida, não pode disparar. Se não dá para ver que é um fuzil, se tiver alguma dúvida achando que é, por exemplo, um guarda-chuva, se não há uma situação ali de risco iminente, de ameaça iminente, não pode disparar. Se tiver muitas pessoas ali em volta, não pode disparar. Então o governador vai ter que traçar algumas diretrizes para que esses snipers, ao cumprir as suas missões, não coloquem em risco a vida de pessoas inocentes. Vai ter que encontrar uma forma de diminuir esses riscos. Risco sempre vai existir, só que vai ter que diminuir a possibilidade de acontecer algo injusto, do sniper atingir uma pessoa inocente. Tá bom? Então, algumas diretrizes precisarão ser traçadas. Porque os criminosos poderão usar, por exemplo, pessoas inocentes para ficar segurando os fuzis. Então, vai ter que tomar muito cuidado nessas ações. Vai ter que usar inteligência, vai ter que usar investigação. Se for o caso, usar também, por exemplo, a câmera para filmar. Então, algumas medidas terão que ser adotadas para que ocorra a minimização dos riscos. Essa é a minha visão. Minimização dos riscos. Havendo minimização dos riscos, ocorrendo aquele cenário que eu falei para vocês, se o policial agir, na minha visão, ele vai atuar com fulcro na legítima defesa. Na legítima defesa. E os policiais, pessoal, que têm experiência, que têm treinamento, eles conseguem sim minimizar os riscos. Eles conseguem sim minimizar os riscos. Tá bom? Muito bem. Professor, e sob a ótica do processo penal? O que acontece? Eu, Thiago, como professor, como delegado e como escritor. Eu, Thiago, se eu fosse delegado no Rio de Janeiro, eu não prenderia em flagrante, nem indiciaria no inquérito o sniper que agiu
de acordo com as diretrizes que eu falei. Eu não prenderia o sniper, não faria o indiciamento dele, porque essa medida, para mim, ela viola a justiça. Quem defende a própria vida, quem defende a sociedade, não pode ser preso. Eu, como delegado, não prenderia, eu, como delegado, não indiciaria. Eu daria parabéns por ele ter cumprido a função dele, desde que, obviamente, dentro da legalidade, sem excessos. Muito bem. Bom, então eu, como delegado, não prenderia. E o delegado pode sim reconhecer provisoriamente excludentes de ilicitude. Uma parte significativa da doutrina defende essa possibilidade. Meu amigo grande Norberto Avena, por exemplo, defende essa possibilidade. Ele é procurador de justiça lá do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Eu, Thiago, já deixei de autuar em flagrante vários policiais, vários guardas que atiraram em legítima defesa, própria e de terceiro. Eu já reconheci várias vezes a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa. Nunca tive problema com o MP nem com o judiciário. Sempre fundamento as minhas decisões e elas sempre são tomadas com base na justiça, na razoabilidade, com base na doutrina, na jurisprudência e nas leis. O operário do direito, pessoal, ele deve ser justo. Ele deve ser justo. O direito não pode se resumir à aplicação da letra fria da lei. Se for para ser assim, tira os seres humanos e coloca robôs. Apaguem as luzes e fechem as portas, porque aí acabou o direito, acabou a justiça, acabou os princípios mais básicos do direito natural, que existem desde que o homem é homem, desde que ele passou a andar na face da terra. Desde a época da caverna, há princípios naturais imutáveis. E um desses princípios, sem dúvida, é defender a própria vida. Sempre foi e continuará sendo uma questão de sobrevivência social. Muito bem. Professor, apresentada essa parte relativa ao delegado, e o promotor? O promotor, ele pode pedir o arquivamento com base na excludente de ilicitude da legítima defesa? É plenamente possível. O Ministério Público, o promotor de justiça, o procurador da República, eles podem pedir para o juiz o arquivamento do inquérito com base na excludente da legítima defesa. Se o juiz acolher essa excludente, não tem processo, não começa o processo. O caso é arquivado. O caso é arquivado. Agora, verticalizando um pouquinho, vamos aproveitar o ensejo para verticalizar. Questão hard de concurso público. Fazer um link com vocês, um gancho. Arquivado o inquérito policial com base na excludente de ilicitude. Esse arquivamento, ele faz coisa julgada material ou só formal? Aqui há uma divergência entre o STJ e o STF. Para o STJ, arquivamento de inquérito baseado em excludente de ilicitude gera coisa julgada material. Para o Supremo, não. Se o inquérito foi arquivado com base em excludente de ilicitude, é possível, posteriormente, o ajuizamento de ação penal, porque esse arquivamento não faz coisa julgada material. Então há essa divergência entre o STJ e o STF. Muito bem. Se o promotor resolver oferecer denúncia, o juiz ele pode absolver sumariamente o réu. É possível a absolvição sumária de acordo com o Código de Processo Penal. Se a excludente de ilicitude for evidente, o juiz pode absolver de forma sumária. Em relação ao tribunal do júri, tudo vai depender do caso concreto. Normalmente, como vocês sabem, de acordo com a Constituição Federal, os crimes contra a vida são julgados pelo tribunal do júri. Ocorre que houve uma alteração recentemente na legislação e, em alguns casos,
de crimes contra a vida passaram a não ser julgados pelo tribunal do júri. Por exemplo, as Forças Armadas, em missão de lei e ordem. Nesses casos, a competência do júri foi afastada. Então tudo vai depender do caso concreto. Quem matou o criminoso? É policial, é militar? Tudo vai depender do caso concreto. Só estou aqui passando para vocês algumas pinceladas para a gente aproveitar bastante essa live. Pessoal, reparem que essa questão do sniper, essa proposta do novo governador, ela se diferencia muito dos casos comuns. Alguns casos que são comuns não devem ser tratados com esse rigor. Por exemplo, ocorrência de violência doméstica. A polícia chega e o agressor da mulher, ele está com uma faca na mão. É óbvio que eu não vou precisar usar o sniper para abater ele. Eu vou usar o uso progressivo da força. Por quê? Porque dá. Porque dá nesse caso. Ele está lá nervoso com a faca na mão, o policial pode falar para ele, larga essa faca, mão na cabeça, pode usar o taser, pode usar o spray de pimenta. O tiro vai ser a última opção. Mas nesse caso, dá para usar o uso progressivo da força. Um outro exemplo. Polícia aborda o sujeito, ele está com uma arma na cintura. Dá para verbalizar, dá para mandar ele largar a arma. Tá com várias viaturas, ele está cercado. Ele está com a arma na cintura. Está com 3/8 na cintura. Os policiais estão com as armas mirando nele. Dá para verbalizar, dá para deixar ele jogar a arma no chão. Não preciso chegar lá e matar, metralhar ele, não preciso. Mas vejam, esses dois exemplos são totalmente diferentes daquele caso do sniper. Totalmente diferentes. Porque nesses dois casos, dá para aplicar o uso progressivo da força. Verbaliza, usa meios não letais, taser, arma de choque, etc. Nesses dois casos, dá para fazer isso. Mas no outro caso, não dá. No outro caso, não dá. Pessoal, olha, quase 1 hora de live, o tempo todo aqui com o selinho, vídeos ao vivo mais relevantes. Só que tá piscando para mim que vai acabar, porque já tá dando 1 hora. A live passou correndo. O que eu quero fazer com vocês? Eu vou encerrar agora essa live, tá bom? Eu vou encerrar essa live e vou abrir outra para acabar o conteúdo. Faltam só 2 tópicos. Tá? Só 2 para acabar a live. Mais 5 minutinhos eu acabo. Eu vou deixar salva, eu vou encerrar agora, porque senão a conexão vai cair. Tá bom? Então eu vou encerrar agora e daqui 1 minutinho eu abro outra para acabar essa live nossa. Tá certo? Tá bom? Então não esqueçam de me seguir lá nas outras redes sociais. Instagram, Periscope, YouTube e Snap. Delta Thiago com TH e no Facebook Delegado Thiago com TH. Aguardo vocês na live continuação que eu vou abrir daqui a pouco, tá bom? Espero vocês.